Olá, meus amigos das ciências criminais, você que se interessa pelo direito penal, pelo direito processual penal, por execução penal, criminologia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor José Neto e nós vamos para mais uma videoaula do nosso curso Recursos no Processo Penal. Nós ainda estamos estudando o cabimento do recurso em sentido estrito. Iremos hoje para a aula de número 10. Nós começamos o estudo dos recursos em espécie na aula 7, após 6 aulas de aspectos gerais dos recursos, e ainda estamos no cabimento do recurso em sentido estrito. Aqui eu não tenho pressa. O interesse é que você aprenda, que você se familiarize com o que diz a legislação, doutrina, jurisprudência a respeito do nosso objeto de estudo. E estamos no primeiro recurso, recurso em sentido estrito, e essa aula de hoje eu reputo importante porque nós vamos iniciar pelo inciso 10, mas daremos especial atenção ao inciso 11. E o inciso 11 tem sido um problema para muita gente que está começando a estudar processo penal, que vai fazer exame de ordem, alguns concursos, e esse inciso 11 confunde muita gente. Mas aqui eu vou explicar cada situação ali prevista, qual recurso cabível realmente naquelas 3 situações previstas no inciso 11 do artigo 581, que é o que trata do cabimento do recurso em sentido estrito. Antes de começar a aula, o lembrete para aqueles que estão inscritos para receber o certificado, não deixe de registrar aí a sua participação, colocando o seu nome na lista de presença nos comentários do vídeo, e depois iremos contabilizar a sua participação. Bom, vamos dar início então à nossa 10ª aula do nosso curso de Recursos de um Processo Penal. O artigo 581 que estamos estudando, ele trata do cabimento do recurso em sentido estrito. O seu caput diz: caberá recurso da decisão, despacho ou sentença, e aí nós temos 25 incisos que estamos estudando. Paramos na nossa aula 9, no inciso 9, e agora vamos começar pelo inciso 10. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que conceder, que negar a ordem de habeas corpus. Bom, uma coisa muito importante para se dizer, desde logo, é que aqui estamos tratando de recurso voluntário. Quando estudamos a classificação dos recursos, aulas atrás, nós vimos que existem recursos voluntários e recurso de ofício. Essa expressão muito utilizada ainda pela legislação, como eu falei aqui, sofre muitas críticas por parte da doutrina, porque entende que não se trata de um recurso propriamente dito. É sim uma hipótese de um reexame necessário, mas não uma hipótese de recurso propriamente dito. De qualquer forma, é a expressão mais usada pela lei é a de recurso de ofício. E nós vimos as situações, as hipóteses de recurso de ofício no Código de Processo Penal, e vimos que a primeira delas é a da sentença que concede o habeas corpus, concede a ordem de habeas corpus. Então, quando o juiz concede o habeas corpus, ele automaticamente, de ofício, sem provocação de ninguém, ele de ofício remete sua decisão para reexame pela instância superior. Mas isso não impede que a parte prejudicada entre com o recurso, interponha o recurso voluntário, e que no caso é este recurso em sentido estrito previsto aqui no inciso 10. Então, esse recurso aqui é o recurso que você vai interpor quando se sentir prejudicado com a decisão do juiz que concedeu ou que negou o habeas corpus. Então veja que aqui não se trata do recurso de ofício, não confunda com aquela hipótese de recurso de ofício. Por quê? Porque no recurso de ofício só há a previsão legal da decisão que conceder. No recurso voluntário não. Tanto quando o juiz conceder, como também quando ele negar a ordem de habeas corpus, nos 2 casos caberá o recurso em sentido estrito, no caso é o recurso voluntário previsto para essa situação. Uma coisa importante também de se dizer, que talvez para quem já seja iniciado no processo penal, seja na sua vida profissional, seja nos estudos com o processo penal, talvez possa parecer até um pouco banal o que eu irei dizer. Mas aqui pensando sobretudo em quem está começando o estudo dos recursos de um processo penal, é importante lembrar o seguinte: estamos aqui diante da hipótese de um recurso do primeiro para o segundo grau. Recurso em sentido estrito
é um recurso cabível contra decisões do juiz de primeiro grau. É um recurso que será julgado por um tribunal de segundo grau, um tribunal de justiça, se tratar de processo da justiça estadual, um tribunal regional federal, se tratar de justiça federal. Então quem vai julgar é um tribunal de segundo grau contra uma decisão de um juiz de primeiro grau. E por que eu estou falando isso? Porque estamos aqui diante de uma hipótese de cabimento do recurso contra a decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus. E, na verdade, é muito comum, quando nos deparamos com algum habeas corpus, quem já está inserido aí na prática forense, ou quando você vai fazer pesquisas de jurisprudência que você encontra decisões de habeas corpus, na imensa maioria das vezes você estará diante de habeas corpus contra decisões de magistrados. Seja um juiz de primeiro grau, seja um desembargador, seja um ministro, mas em todos esses casos, por expressa previsão legal, a competência é sempre de um tribunal. Então, quando um juiz é a autoridade coatora, que deu causa àquela prisão tida por ilegal na peça do habeas corpus, a competência para julgar o habeas corpus é do tribunal de segundo grau. Se a autoridade coatora é um juiz de primeiro grau, então a competência para julgar o habeas corpus será da instância imediatamente superior, o tribunal de segundo grau. Quando a autoridade coatora é o desembargador do tribunal de segundo grau, a competência para julgar aquele habeas corpus será do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Quando se tratar de um ministro do Tribunal Superior, incluindo o próprio Supremo Tribunal Federal, a competência será do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então essa hipótese que nós acabamos de ver aqui, de cabimento do recurso interdistrito contra a decisão do juiz que concede ou que nega o habeas corpus, é quando o juiz de primeiro grau estiver julgando uma ação de habeas corpus. E quando é que isso acontece? Quando a autoridade coatora não tem foro privilegiado. Quando se trata de alguém que ocupa uma função para a qual não há a previsão de um foro por prerrogativa de função. E aí você está diante dessa hipótese aqui, ou seja, de um habeas corpus julgado por um juiz de primeiro grau, e concedendo ou negando a ordem de habeas corpus, o recurso previsto contra essa decisão é o recurso interdistrito, previsto aqui no artigo 581, no inciso 10. Agora vamos para a próxima hipótese. Finalmente chegamos no inciso 11, aquele sobre o qual falei no início da aula, que é uma casca de banana que o legislador deixou no caminho daqueles que querem compreender o cabimento do recurso interdistrito e daqueles que estão ali na luta dos concursos de exame de ordem. Esse inciso 11, se você não tiver cuidado, ele termina lhe atrapalhando. Vamos dar uma lida no que é que diz o artigo 581, inciso 11. O caput diz que no prazo de 5 dias caberá recurso em sentido estrito contra a decisão, despacho ou sentença que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Preste atenção que estamos diante de 3 hipóteses diferentes. A decisão que concede, a decisão que nega e a decisão que revoga a suspensão condicional da pena. Bom, para entender bem essa hipótese de cabimento, é importante falarmos um pouco sobre a suspensão condicional da pena. Esse instituto é muito conhecido na doutrina e na jurisprudência pelo nome em francês sursis. Se escreve sursis, mas pronuncia-se sursis. Você vai escrevê-lo sempre aí com destaque, entre aspas, em itálico, por ser palavra estrangeira. Então, o sursis, na verdade, é a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. Seu nome completo seria esse. Tecnicamente falando, o nome correto é suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. O que é esse instituto? Previsto ali no Código Penal a partir do artigo 77. A suspensão condicional da pena, a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, é na verdade um benefício que a lei concede a quem foi condenado por crime sem violência ou grave ameaça, com pena de até 2 anos, pena não superior a 2 anos de pena privativa de liberdade.
Então, o sursi, ele é um benefício por quê? Porque ele é concedido na sentença, após o trânsito em julgado daquela sentença condenatória. O juiz de execução, ao receber e dar início, ao receber a guia de recolhimento e dar início ao processo de execução, vai chamar o condenado para uma audiência denominada audiência admonitória, aí lê para ele a sentença, as condições do sursi, e se o réu aceitar, a pena que ele foi, para a qual ele foi condenado ficará suspensa por um período de prova de 2 a 4 anos, e durante esse período de prova ele terá que cumprir as condições fixadas pelo juiz. Por isso que a suspensão condicional, ele vai ter que cumprir condições durante esse período de prova. Se terminar o período de prova, o réu cumprir todas as condições e não der causa à revogação do benefício, as causas de revogação estão previstas na lei, então se ele não der causa à revogação do benefício, a pena é considerada cumprida. É extinta a pena como se ela tivesse cumprida, embora o réu não tenha ficado preso nem um dia. Aceitando o benefício, vai para casa, não vai preso, vai para casa e viver a sua vida quase que normal, porque terá que cumprir as condições que foram determinadas pelo juiz. Mas encerrado o período de prova, a pena está cumprida. Está extinta a pena como se ela estivesse cumprida. Não há mais nada a pagar, mais nada a cumprir em relação àquele crime, em relação à pena que foi imposta. Por outro lado, se der causa à revogação, como estava suspensa a pena, o réu vai cumprir toda a pena por inteiro, sem desconto aí de nenhum dia que ele tenha ficado solto. Ele vai cumprir por inteiro a pena que estava suspensa. Então, esse é o instituto da suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Ou seja, ela é fixada na sentença, depois vai para o juiz de execução, o juiz de execução vai ler para o condenado, numa audiência própria, aquelas condições, ele tem a faculdade de aceitar ou não. Em aceitando, sua pena fica suspensa e ele terá que cumprir as obrigações. Cumpridas, está encerrada a pena. É esse o resumo da suspensão condicional da execução da pena. Bom, o que é de relevante para nós no nosso estudo aqui do recurso sentido estrito? Como eu disse há pouco, o inciso 11, ele fala que cabe recurso sentido estrito da sentença que conceder, da sentença que negar o sursi e da sentença que o revogar. Então são 3 hipóteses de cabimento aí, em tese, do recurso: concessão, denegação e revogação. Agora começam os problemas. É que a concessão e a denegação do sursi são feitas na própria sentença condenatória. O juiz ele concede ou nega o sursi no final da sentença condenatória. Você que está se preparando aí para concurso, para juiz, tenha muito cuidado. Porque não bastasse, naquela prova de sentença, na fase da prova da sentença, que muita gente teme, que derruba muita gente, não bastasse a dificuldade própria, claro, de você elaborar uma boa sentença. Na sentença penal você tem que ter o cuidado de, após o cálculo da pena, você fixar o regime do cumprimento de pena, verificar a eventual possibilidade de substituição dessa pena por uma restritiva de direitos, verificar o cabimento ou não do sursi, ainda um valor mínimo de indenização você deve fixar também. Então tem que ter cuidado com esses detalhes que a sentença penal exige. Para nós interessa aqui no momento falar da concessão da negação do sursi. Vejam o que nos diz a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984, no seu artigo 157. Olha aqui na tela, vamos acompanhar a leitura. O artigo 157 da famosa LEP, Lei de Execução Penal, diz assim: o juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Eu vou repetir essa parte final. O juiz deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Então observe que é na própria sentença condenatória que o juiz irá conceder
ou negar o sursi. Veja que, apesar de ser um benefício relacionado à execução da pena, ele é concedido ainda na sentença pelo juízo processante e não pelo juiz de execução. É o juiz do processo, é o juiz da condenação, na própria sentença condenatória, que irá conceder ou negar o sursi. Não é o juiz de execução. Então, grave bem isso. A concessão e a denegação do sursi serão feitas pelo juiz motivadamente na sentença condenatória. É o juiz dizer na sentença se o réu se enquadra nas hipóteses legais de sursi, se ele atende aos requisitos do sursi. É isso que ele deverá fazer, motivadamente tratar da concessão ou denegação do sursi. Bom, o problema agora é o seguinte, é que contra a sentença condenatória, o recurso cabível é a apelação, não é o recurso em sentido estrito. Nós temos isso no artigo 593 do Código de Processo Penal e iremos tratar detalhadamente dele daqui a algumas aulas quando chegarmos em apelação, mas adiantando um pouco, só essa questão do cabimento contra a sentença condenatória. Olho aí para ver o que nos diz o artigo 593. Atenção para a leitura. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, cabe apelação criminal, contra a sentença definitiva de condenação ou de absolvição. Estamos tratando aqui de sentença condenatória. O sursi, ele é concedido ou negado na sentença condenatória. E nesse caso o recurso cabível é a apelação. Bom, mas você pode pensar, não, mas espera aí. E se eu me conformar com a condenação, se eu não quiser recorrer para mudar o caráter condenatório da decisão, se eu me conformar com o fato de estar condenado, mas querer, por exemplo, recorrer só da denegação do sursi. Digamos que o réu foi condenado a uma pena de 2 anos no máximo, ou menos do que isso, ou no máximo 2 anos, e o juiz lhe negou o sursi. O réu, entendendo, por meio de seu defensor, que houve um erro aí no julgamento, que o juiz deveria ter concedido o sursi, ele vai recorrer. Mas e aí, qual o recurso cabível? É a apelação, que é o recurso próprio contra a sentença condenatória, ou é o recurso em sentido estrito, que o artigo 581, inciso 11, diz que quando houver concessão ou denegação, caberá recurso em sentido estrito. Lembrando que sua intenção não é recorrer de toda a sentença, é recorrer só de parte dela. Bom, mas aí nós temos que voltar um pouco para nossas aulas anteriores, quando estudamos os princípios aplicáveis ao recurso e tratamos da unirrecorribilidade das decisões, um princípio que aplica uma regra geral, claro, sofre exceções, mas uma regra de que para cada decisão é cabível apenas um recurso. Sofre exceção, um recurso especial e extraordinário, por exemplo. Mas em regra, para cada tipo de decisão você terá um recurso apenas. E nós temos esse princípio consagrado aí no artigo 393 ainda, mas no parágrafo 4º. Vamos aqui novamente para a tela, acompanhando a leitura. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então olha só, apesar de, nesse exemplo que estamos trabalhando, você não querer recorrer de toda a decisão, não querer mudar a condenação, querer recorrer só da denegação do sursi, mas veja o que nos diz o parágrafo 4º do artigo 593. Quando for cabível a apelação, não se usa o recurso em sentido estrito, mesmo que você queira recorrer só de parte da decisão, e que daquela parte, em tese, caiba um outro recurso, ou um recurso em sentido estrito. É exatamente o que nós estamos discutindo aqui no inciso 11. A concessão e a denegação do sursi são feitas na sentença condenatória. É o juiz que, ao condenar, tem que verificar logo na própria sentença condenatória se o réu tem direito ou não ao sursi, se ele se enquadra nas hipóteses de concessão do benefício e se ele atende aos requisitos para o benefício. Então, ainda que você não queira recorrer de toda a decisão, queira recorrer só da denegação, vai ter que usar a apelação. Porque a apelação envolve todo o conteúdo da sentença condenatória. Inclusive, aqueles que, teoricamente,
seria objeto de outra espécie recursal. Mas a apelação envolve todo o conteúdo da matéria. Então se lembre, quando for concessão ou denegação do sursi, o recurso cabível não é o recurso interdistrito, é a apelação criminal, por força do que dispõe o artigo 593, no parágrafo 4º do CPP. Bom, mas nós temos uma terceira parte ainda. O inciso 11, ele diz que caberá recurso interdistrito da sentença ou da decisão que conceder, negar o sursi ou da que revogar o benefício. Então, nós já vimos que quando concede ou quando nega, cabe apelação. E quando revoga o benefício? Veja bem, eu disse, minutos atrás, que a sentença já determina se o réu tem direito ou não ao sursi. Concedendo, depois que o processo chega na execução penal, o juiz de execução é quem vai chamar o réu, ler as condições do sursi para ele, e se ele aceitar, inicia já o cumprimento do período de prova e não vai preso. E a partir dali ele vai ter que cumprir as condições estabelecidas pelo juiz. Então observe bem que a partir desse momento, o réu agora está sob a responsabilidade do juiz de execução. Então se a concessão e a denegação são feitas lá na sentença condenatória pelo juiz processante, pelo juiz da condenação, a revogação do benefício, caso o réu dê causa à revogação do benefício, descumprindo as condições, sendo condenado por um crime doloso. Então, se ele der causa à revogação do benefício, esse ato de revogação será feito pelo juiz de execução. Então, se a concessão e denegação são pelo juiz da condenação, a revogação do sursi é ato do juiz de execução. E sendo ato do juiz de execução, qual é o recurso cabível? Seria um recurso interdistrito? Bom, vamos ver o que nos diz o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Peço aqui desculpas por faltou colocar 197 da Lei de Execução Penal, mas eu reforço agora aqui para você que está assistindo o vídeo, quem sabe anotando, é artigo 197 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, de 1984. Bom, olha o que diz então a Lei de Execução Penal. Vamos acompanhar novamente a leitura. Artigo 197 da LEP, da Lei de Execução Penal. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Então, no processo penal, se nós não temos um agravo durante a fase de conhecimento, nós temos um agravo na execução. O artigo 197 estabelece o agravo em execução como recurso contra todas as decisões do juiz de execução. Então, como a revogação do sursi é ato do juiz de execução, ela é feita por uma decisão proferida pelo juiz de execução penal, o recurso cabível contra a decisão que revoga o sursi não é o recurso interdistrito, tal como está dito no inciso 11. O recurso cabível, no caso, é o agravo em execução. Por aí você observa como o nosso Código de Processo Penal precisa urgentemente de um substituto, e não dessas reformas pontuais que têm sido feitas nos últimos anos, desde 2008. Precisamos já de um novo Código, que já está pronto, está em tramitação no Congresso, já passou pelo Senado, está na Câmara parado há anos, e não temos ainda perspectiva de quando teremos um texto final para ser estudado e para ser aprovado. Mas precisamos. O Código de Processo Penal, ele, além de ser muito antigo, de estar em descompasso com a Constituição, com o Código Penal, né, que ele se presta a aplicar, como também ele é atrasado em relação a si próprio até. Isso porque tem essas alterações, sejam feitas no próprio texto original do Código de Processo Penal ou posteriormente por outras leis, como é o caso da Lei de Execução Penal, que é uma lei de 1984. E de lá para cá, embora vários dispositivos do artigo 581 tenham sido revogados tacitamente, não houve ainda uma lei que alterasse o artigo 581 para excluir essas hipóteses que foram tacitamente revogadas pela Lei de Execução Penal. Mas o fato, então, para resumir e fecharmos a nossa aula, é que nós temos o seguinte: diz o artigo 581, inciso 11, cabe recurso interdistrito
da decisão que conceder, negar ou revogar o sursi. Entretanto, da decisão que conceder o sursi, cabe apelação. Da decisão que negar o sursi, também cabe apelação. E da decisão que revoga o sursi, não cabe recurso interdistrito nem apelação. É agravo em execução. Então você deve estar se perguntando, para que serve então esse inciso 11? Só para atrapalhar a sua vida. Você que está tentando estudar, você que quer passar no AB, que quer passar no concurso, cuidado. Quando se deparar aí com o cabimento do recurso interdistrito, se lembre que nessa hipótese do inciso 11, nas 3 hipóteses do inciso 11, na verdade, não cabe recurso interdistrito em nenhuma delas. Apelação na concessão, apelação na denegação, agravo em execução quando se tratar da revogação. Na próxima aula, nós iremos estudar o inciso 12, que tem uma redação bem parecida com o 11, mas trata de um outro instituto e aí a situação é diferente, o recurso cabível já não é na mesma linha de raciocínio que nós tivemos no inciso 11, pelo menos em parte dele não. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.